Coriolanus estivera em estado de negação em relação aos impostos, mas agora a realidade do despejo da família o acertou como um caminhão. Como ele poderia se despedir do único lar que conheceu? Da mãe, da infância, das doces lembranças da vida antes da guerra? Aquelas 4 paredes não só protegiam sua família do mundo, também protegiam a lenda da riqueza dos Snow. Ele estaria perdendo sua residência, sua história e sua identidade, tudo de uma vez só. Eles tinham 6 semanas para arrumar o dinheiro, para juntar o equivalente à renda de Tigris do ano inteiro. Os primos tentaram avaliar o que ainda possuíam para vender, mas mesmo se vendessem todos os móveis e todas as recordações, só conseguiriam cobrir alguns meses, no máximo. E a cobrança do imposto continuaria chegando todos os meses, regularmente. Eles precisariam do dinheiro da venda de seus bens, por mais desprezível que fosse, para pagar o aluguel de uma moradia nova. Tinham que evitar o despejo a todo custo, a humilhação pública seria grande demais, duradoura demais. Eles precisavam se mudar. O que nós vamos fazer? Perguntou Coriolanus. Nada até os jogos vorazes terminarem. Você tem que se concentrar nisso para conseguir aquele prêmio Plint, ou pelo menos algum outro. Eu cuido dessa parte, disse Tigris com firmeza. Ela preparou para ele uma xícara de leite quente adoçada com xarope de milho, e fez carinho em sua cabeça latejante até ele adormecer. Ele sonhou com coisas violentas e perturbadoras, reprisou os eventos da arena, e acordou com o de sempre. Pérola de pano em cidade majestosa, com o passar dos anos, você brilha mais. Sua avó continuaria cantando no apartamento alugado em 1 ou 2 meses. Ou estaria humilhada demais para erguer a voz de novo. Por mais que debochasse do recital matinal, a ideia o entristeceu. Enquanto se vestia, os pontos no braço repuxaram, e ele lembrou que tinha que passar na cidadela para que fossem verificados. Seu rosto ralado estava com cascas de ferida escuras, mas o inchaço tinha diminuído. Ele passou um pouco do pó da mãe, e embora não cobrisse as cascas de ferida, o aroma o acalmou um pouco. A situação financeira desesperadora o fez aceitar as fichas que Tigris ofereceu sem hesitar. Para que economizar centavos se os dólares já não estavam presentes havia tanto tempo? No bonde, ele comeu o creme de nozes com biscoitos e tentou não comparar com os sanduíches de café da manhã da senhora Plint. Passou pela cabeça dele que, por causa do resgate de Sejanus, os Plint talvez lhe dessem um empréstimo, talvez até um pagamento pelo seu silêncio, mas sua avó nunca permitiria isso. E a ideia de um Snow rastejando perante um Plint era impensável. Mas o prêmio Plint era uma jogada justa, e Tigris estava certa. Os dias seguintes determinariam seu futuro. Na academia, os 10 mentores tomaram chá e se prepararam para as câmeras. A cada dia eles ficavam mais expostos. Os idealizadores dos jogos enviaram uma maquiadora, que conseguiu disfarçar as cascas de ferida de Coriolanus e dar forma às sobrancelhas dele. Ninguém parecia estar no clima de falar diretamente sobre os jogos, exceto Hilarius e Avenbey, que não conseguia falar de mais nada. É diferente para mim, disse Hilarius. Olhei minha lista ontem à noite. Todos os tributos restantes receberam comida ou pelo menos água desde que entraram na arena. Menos Vovei, que sumiu. Onde ela está? Como eu poderia saber se ela não se encolheu e morreu dentro de um túnel? Pode ser que ela já esteja morta e eu aqui fazendo papel de idiota, brincando com minha pulseira de comunicação. Coriolanus queria mandar que ele calasse a boca porque outras pessoas tinham problemas reais, mas acabou indo para uma cadeira na extremidade, ao lado de Festus, que estava mergulhado numa discussão com Persefone. Lá que Flickerman começou o dia relembrando quais eram os tributos restantes e convidando Lepidus a colher comentários do grupo de mentores. Coriolanus foi o primeiro convocado, para falar sobre a situação tensa com Jessup. Ele fez questão de elogiar a forma brilhante como Lisistrata lidou com a situação da raiva e de agradecer pela generosidade nos últimos minutos de vida de Jessup. Virou-se para a seção onde os mentores dos tributos mortos ficavam, pediu que ela se levantasse e convidou a plateia a aplaudi-la. Além de fazer o que ele pediu, metade se levantou, e embora Lisistrata parecesse constrangida, Coriolanus achava que ela gostara da homenagem. Ele então acrescentou que tinha esperanças de agradecer de forma adequada cumprindo a previsão dela de que o vitorioso seria um tributo do Distrito 12, no caso Lucy Gray. Os espectadores podiam muito bem ver como seu tributo tinha sido inteligente. E não deviam esquecer que ela ficará ao lado de Jessup até o amargo fim.
Mais uma vez, era um comportamento que se podia esperar de uma garota da capital, mas dos distritos? Era algo a se pensar, o quanto as pessoas valorizavam personalidade no vitorioso dos Jogos Vorazes, o quanto ela refletia esses valores. Algo deve ter tocado os espectadores, porque pelo menos uns 10 apitos soaram na pulseira de comunicação dele na mesma hora. Ele mostrou a pulseira para a câmera e agradeceu aos patrocinadores generosos. Como se incapaz de aguentar toda aquela atenção dada a Coriolanus, Pup se inclinou para a frente e anunciou alto que tinha que enviar o café da manhã de Lâmina, e mandou entregar um monte de comida e bebida. Ninguém podia competir com ela, pois era o único tributo visível na arena, e foi só mais uma oportunidade para Pup ser irritante. Coriolanus ficou grato por nenhum apito soar na pulseira do rival. Sabendo que não seria chamado novamente até que todos os outros fossem entrevistados, Coriolanus adotou uma postura interessada, mas não prestou muita atenção ao que foi dito. A ideia de abordar o velho Strabo Plint para pedir dinheiro, não por chantagem, claro, mas dando a ele a oportunidade de oferecer uma compensação financeira de agradecimento, ficou na cabeça dele. E se Coriolanus aparecesse na casa dos Plint para ver como estava a saúde de Sejanus? Ele tinha sofrido um corte feio na perna. Sim, e se ele passasse lá para ver o que aconteceria? Lack interrompeu a reflexão de Io sobre o que Cirque poderia querer fazer com o drone. Bem, se os diodos emissores de luz do drone não estiverem quebrados, ele pode conseguir elaborar uma espécie de lanterna, o que lhe daria grande vantagem à noite para chamar a atenção dos espectadores para o surgimento de Reaper na barricada. Lâmina, que estava recolhendo água, pão e queijo de 6 drones, arrumou as provisões na viga. Ela sequer deu atenção à chegada de Reaper, mas ele foi até ela com determinação, apontou para o sol e para a cara dela. Pela primeira vez, Coriolanus reparou no efeito que os longos dias ao ar livre estavam produzindo na pele de Lâmina. Ela estava horrivelmente queimada de sol e seu nariz descascava. Olhando com mais atenção, a parte de cima dos pés descalços também parecia vermelha. Reaper apontou para a comida. Lâmina coçou o pé e pareceu pensar na proposta dele, fosse qual fosse. Eles conversaram por um tempo e os dois assentiram, concordando. Reaper correu até o outro lado da arena e subiu pelo mastro até a bandeira de Panem. Puxou a faca comprida e enfiou no tecido pesado. A audiência no salão emitiu protestos altos. O desrespeito pela bandeira nacional abalou as pessoas. Quando Reaper começou a cortar a bandeira no tamanho de um cobertor pequeno, a inquietação aumentou. Isso não podia passar em branco. Ele tinha que ser punido de alguma forma, mas considerando que estar nos Jogos Vorazes era a maior punição que existia, ninguém sabia o que fazer efetivamente. Lepidus correu até Clemencia para perguntar o que ela achava da ação do tributo. Bom, é uma ação idiota, não é? Quem vai patrociná-lo agora? Não que importe, já que você nunca manda comida para ele, observou Pup. Eu vou mandar comida quando ele fizer alguma coisa que mereça, disse Clemencia, mas acho que você já cuidou disso hoje. Pup franziu a testa. Eu? Clemencia indicou a tela enquanto Reaper corria de volta até a viga. As negociações entre ele e Lâmina continuaram. Depois do que pareceu ser uma contagem até 3, Reaper jogou o pedaço da bandeira embolado enquanto Lâmina jogava um pedaço de pão para ele. A bandeira não voou alto o bastante para ela pegar. Mais negociações foram feitas. Quando Reaper finalmente entregou a bandeira, depois de várias tentativas, ela o recompensou com um pedaço de queijo. Não era uma aliança oficial, mas a troca pareceu uni-los um pouco. Enquanto Lâmina abria a bandeira e a botava em cima da cabeça, Reaper se sentou encostado em um poste e comeu o pão e o queijo. Eles não voltaram a se falar, mas uma calma relativa tomou conta dos dois, e quando o grupo apareceu do outro lado da arena, Lâmina apontou para eles. Reaper assentiu em agradecimento e voltou para trás da barricada. Coral, Misen e Tanner se sentaram nas arquibancadas e fizeram gestos de comer. Festus, Persefone e Domitia acataram com os pedidos e os 3 tributos compartilharam pão, queijo e maçãs levados pelos drones. De volta ao estúdio, Lack tinha levado seu papagaio de estimação, Jubilee, para o set, e passou vários minutos tentando convencê-lo a dizer "Oi, bonitão", para o reitor Igobotom. A ave, uma criatura lamentável lutando contra um problema de sarna, ficou empoleirada e muda no pulso de Lack enquanto o reitor esperava de braços cruzados. A fala: "Anda, oi, bonitão".
Oi, bonitão. Acho que ele não quer falar, Lucky, disse o reitor Igobotom depois de um tempo. Talvez não me ache bonitão. O quê? Não. Ele só fica tímido na frente de estranhos. Ele ofereceu a ave. Quer segurar? O reitor se encostou na cadeira. Não. Lucky puxou Jubileia para o peito e fez carinho nas penas com a ponta do dedo. E então, reitor Igobotom, o que você acha de tudo isso? Tudo o quê? Perguntou o reitor Igobotom. Todas essas coisas. Tudo o que está acontecendo nos Jogos Vorazes. Lucky balançou a mão no ar. Tudo. Bom, estou notando uma nova interatividade nos jogos, disse o reitor Igobotom. Lucky assentiu. Interatividade. Continue. Desde o começo. Até antes, na verdade. Quando houve o bombardeio na arena, não foram só participantes que se foram. A paisagem mudou, prosseguiu o reitor. A paisagem mudou, repetiu Lucky. Sim, agora nós temos a barricada, a viga, acesso aos túneis. É uma arena novinha, e isso fez os tributos se comportarem de um jeito novo, explicou o reitor. E nós temos drones, disse Lucky. Isso mesmo. Agora a plateia é um participante ativo dos jogos. O reitor Igobotom inclinou a cabeça na direção de Lucky. E você sabe o que isso significa? O quê? Disse Lucky. O reitor falou as palavras seguintes lentamente, como se estivesse conversando com uma criança pequena. Significa que estamos todos na arena juntos, Lucky. Lucky franziu a testa. Não entendi direito. O reitor Igobotom bateu com o dedo na têmpora. Pensa bem. Oi, bonitão, grasniu Jubileia com desânimo. Pronto. Eu falei, não falei? Gabou-se Lucky. Falou, admitiu o reitor. Ainda assim, foi inesperado. Não aconteceu mais nada antes do almoço. Lucky fez a previsão do tempo de cada distrito, com o incentivo da companhia de Jubileia, mas a ave se recusou a abrir o bico de novo, e Lucky começou a falar com a voz aguda. Como está o tempo no distrito 12, Jubileia? Vai ter neve, Lucky. Neve em julho, Jubileia? A neve do Coriolanus. Snow de neve, entendeu? Coriolanus fez sinal de positivo quando mostraram a reação dele. Ele não conseguia acreditar que aquela era sua vida. O almoço decepcionou, pois no cardápio só havia sanduíches de creme de nozes, e ele tinha lanchado creme de nozes no café da manhã. Ele comeu porque comia qualquer coisa que fosse de graça, e era importante manter a força. Uma agitação se espalhou pelo salão, indicando que tinha algo acontecendo na tela, e ele correu de volta para seu lugar. Teria Lucy Gray reaparecido? Não tinha, mas a preguiça matinal do grupo cedera lugar à determinação. Os três atravessaram a arena até estarem embaixo da viga de lâmina. Ela não deu bola no começo, mas quando Tanner começou a bater com uma espada em um dos postes, ela ficou atenta. Lâmina se sentou e observou o grupo, e devia ter sentido uma mudança no ar, porque puxou o machado e a faca e os poliu na bandeira. Depois de uma breve agitação, na qual os tributos do Distrito 4 entregaram os tridentes para Tanner, o bando se separou. Coral e Misen foram cada um para um dos postes de metal que sustentavam a viga, e Tanner ficou parado diretamente embaixo de Lâmina, segurando o par de tridentes. Com as facas nos dentes, Coral e Misen assentiram um para o outro e começaram a escalar seus postes. Festus se mexeu na cadeira. Lá vamos nós. Eles não vão conseguir, disse Pup com agitação. Eles são treinados para trabalhar em navios. Sobem cordas o tempo todo, observou Persefone. Cordames, disse Festus. Sim, entendi. Meu pai é comandante, afinal, disse Pup. Subir em cordas é diferente. Os postes são mais como árvores. Mas Pup estava irritando todo mundo, e os mentores, sem tributo no confronto, pareceram ansiosos para comentar. E os mastros? Perguntou Vixania. E Astes? Contribuiu Urban. Eles não vão conseguir, disse Pup. Mesmo que o par do Distrito 4 não tivesse o estilo tranquilo de Lâmina, eles estavam conseguindo, subiam lentamente, cada vez mais alto. Tanner os orientou, pedindo a Coral para esperar um momento quando Misen ficou para trás. Olha, eles estão sincronizando para chegar no alto juntos, se disse Io. Eles estão fazendo com que ela escolha com quem lutar, e aí o outro vai chegar na viga. Aí ela mata um e desce, disse Pup. Onde Tanner vai estar esperando, lembrou Coriolanus. Bom, eu sei disso, disse Pup. O que vocês querem que eu faça? Eles não estão espumando com raiva, algo que se resolve fácil mandando água. Essa ideia nunca teria passado pela sua cabeça por conta própria, disse Festus. Claro que teria, disse Pup com rispidez. Calem a boca, vocês todos.
O silêncio se espalhou, mas mais porque Coral e Mizem estavam chegando no alto. A cabeça de Lâmina ficou se virando de um lado para o outro, enquanto decidia quem confrontar. Então foi na direção de Coral. Não, não a garota, o garoto! Exclamou Pup, ficando de pé. Agora ela vai ter que lutar com o garoto na viga. Eu faria o mesmo. Não ia querer lutar contra aquela garota lá em cima, disse Domitia, e murmúrios de concordância soaram entre alguns mentores. Não? Pup reconsiderou. Talvez você esteja certa. Lâmina chegou na ponta da viga e golpeou com o machado na direção de Coral sem hesitar, quase acertando a cabeça da garota, mas só arrancando um tufo de cabelo. Coral recuou, desceu 1 metro, mas Lâmina golpeou mais algumas vezes, como se para deixar a situação bem clara. Como esperado, isso deu a Mizem tempo de subir na viga, mas quando Tanner jogou o tridente para ele, a arma só percorreu 2/3 do caminho e caiu no chão. Lâmina deu um último golpe em Coral e foi rapidamente na direção de Mizem. Ele não era páreo para os pés firmes dela na viga, e só conseguiu dar alguns passos hesitantes antes que ela o alcançasse. Tanner foi melhor no segundo arremesso, mas o tridente quicou na parte de baixo da viga e caiu na terra. Como tinha se agachado para tentar pegar, Mizem se impertigou na hora que Lâmina chegou, já batendo com a parte achatada do machado na parte externa do joelho dele. A força do golpe desequilibrou os dois. Mas enquanto ela se recuperava montando na viga, Mizem caiu, perdendo a faca e se segurando por pouco com um braço. Até o sistema de som da arena captou o grito de guerra de Coral quando ela alcançou o topo. Tanner correu até a ponta dela e conseguiu jogar o tridente para a garota. A facilidade com que Coral pegou a arma no ar extraiu algumas exclamações de admiração da plateia da capital. Lâmina fitou Mizem, mas a condição indefesa dele não era ameaça imediata, e ela se virou e se preparou para o ataque de Coral. Lâmina tinha melhor equilíbrio, mas a arma de Coral tinha maior alcance. Depois que Lâmina conseguiu bloquear os primeiros golpes com o machado, Coral manuseou o tridente em um movimento giratório que distraiu o olhar antes de entrar no abdômen da oponente. Coral soltou a arma e deu um passo para trás, usando a faca como apoio, mas não foi necessário. Lâmina caiu da viga e morreu com o impacto. Não! Gritou Pup, e a palavra ecoou por Eavenby Hall. Ele ficou imóvel por um momento, pegou a cadeira e saiu da área dos mentores, ignorando o microfone esticado de Lepidus. Ele botou a cadeira ao lado da de Lívia e saiu do salão. Coriolanus achou que ele estava tentando não chorar. Coral foi até Mizem e ficou parada acima dele por um momento desconcertante, no qual Coriolanus se perguntou se ela estava planejando chutar o braço dele, fazendo-o despencar para o mesmo destino de Lâmina. Mas ela se sentou na viga, travou as pernas para ter apoio e o ajudou a subir. O machado tinha ferido o joelho dele, mas era difícil avaliar a gravidade. Ele meio deslizou e meio ativamente desceu pelo poste, seguido por Coral, que pegou o tridente sem uso no chão, onde Tanner o tinha abandonado. Mizem se apoiou no poste e testou o joelho. Depois de executar um tipo de dança ao lado do corpo de Lâmina, Tanner foi até ele. Mizem sorriu e levantou as mãos para uma comemoração de vitória. Tanner tinha acabado de fazer contato quando Coral enfiou o segundo tridente nas costas dele. Ele caiu para a frente em cima de Mizem, que, apoiado no poste, o empurrou para longe. Tanner deu meia volta, uma das mãos apalpando inutilmente as costas, como se tentando desalojar o tridente, mas as pontas farpadas tinham entrado fundo. Ele caiu de joelhos, a expressão mais magoada do que chocada, e tombou de cara na terra. Mizem terminou o serviço com uma faca no pescoço de Tanner. Mizem voltou e se sentou encostado no poste enquanto Coral cortava uma tira do pano de bandeira de Lâmina e começava a enrolar o joelho dele. No estúdio, o rosto de Locke se repuxou em uma máscara cômica de choque. Vocês viram o que eu vi? Domitia tinha recolhido suas coisas em silêncio, os lábios apertados de decepção. Mas quando Lepidus ofereceu o microfone a ela, a garota falou com voz calma e distante. Foi uma surpresa. Eu achava que Tanner podia ganhar. E provavelmente teria ganhado se os aliados não o tivessem traído. Acho que esta é a mensagem. Cuidado com as pessoas em quem você confia. Dentro e fora da arena, disse Lepidus, assentindo com expressão sábia. Em todo lugar, concordou Domitia. Sabe, Tanner era uma pessoa de natureza boa, e o Distrito 4 tirou vantagem disso. Ela olhou com tristeza para Festus e Persefone, sugerindo que
Isso refletia mal neles e Lepidus estalou a língua com reprovação. Foi uma das muitas coisas que aprendi sendo mentora nos Jogos Vorazes. Sempre vou valorizar minha experiência aqui e desejo aos mentores que restaram toda a sorte do mundo. Belas palavras, Domitia. Acho que você acabou de mostrar aos seus colegas mentores como ser uma boa perdedora, disse Lepidus. Laque? A imagem revelou Laque tentando atrair Jubileia para que descesse de um candelabro com um biscoito. O quê? Você não vai falar com o outro? Qual é o nome dele? O filho do comandante? Ele se recusou a comentar e disse Lepidus. Bom, vamos voltar ao show, disse Laque. Mas o show tinha acabado por enquanto. Coral terminou o curativo no joelho de Misen e recolheu os tridentes, retirando-os dos corpos das vítimas. Sem qualquer pressa, Misen foi mancando junto com Coral até o túnel de preferência deles. Satiria se aproximou e mandou os mentores rearrumarem as cadeiras em 2 filas de 4. Io, Urban, Clemencia e Vipsania na frente, Coriolanus, Festus, Persefone e Hilarius atrás. A dança das cadeiras continuava. Talvez as indignidades de ser marionete de Laque tivessem passado dos limites, pois Jubileia se recusou a descer do candelabro. Laque contou com o apoio dos correspondentes em Avenby Hall e na frente da arena, onde o público havia montado áreas de torcida para os vários tributos. O time Lucy Gray estava bem representado por jovens e velhos, homens e mulheres, e até alguns avoches, mas eles não contavam, pois tinham sido levados para segurar cartazes. Coriolanus queria que Lucy Gray pudesse ver quantas pessoas a amavam. Queria que ela soubesse como ele a defendia. Ele tinha ficado mais ativo, chamando Lepidus durante momentos de calmaria e fazendo elogios enormes a Lucy Gray. Como resultado, as dádivas de patrocinadores dela tinham chegado a um novo ápice, e ele estava confiante de que poderia alimentá-la. Por uma semana, não havia mais nada a fazer além de assistir. Esperar. Tresh apareceu só para pegar o machado de lâmina e para Vipsania enviar comida. Tesley pegou outro drone caído e recebeu comida de Urban. Quase mais nada aconteceu até o fim da tarde, quando Reaper saiu da barricada, esfregando os olhos para despertar. Ele pareceu não conseguir entender a cena que encontrou, os corpos de Tanner e particularmente o de Lâmina. Depois de andar em volta dos dois por um tempo, ele pegou Lâmina, carregou-a até onde estavam os corpos de Bobbin e Marcos e os posicionou em uma fila de 3 no chão. Após um tempo, andou em volta da viga e arrastou Tanner até o lado de Lâmina. Durante a hora seguinte, ele recolheu primeiro Jill e depois Sol para acrescentá-las ao seu necrotério improvisado. Jessup foi o único que ficou de fora. Reaper devia estar com medo de pegar raiva. Ele enfileirou os cadáveres e espantou as moscas que tinham aparecido. Depois de parar por um momento para pensar, ele voltou e cortou um segundo pedaço da bandeira. Botou por cima dos corpos e provocou uma nova onda de ultraje. No salão, Reaper abriu o pedaço de bandeira que era de lâmina e amarrou sobre os ombros como uma capa. A capa pareceu inspirá-lo, e ele começou a girar lentamente, olhando para trás para vê-la esvoaçar. Reaper saiu correndo e abriu a bandeira com os braços, como se fossem asas esticadas ao sol. Exausto pelas atividades do dia, ele subiu na arquibancada e esperou. Ah, pelo amor de Deus, manda comida para ele, Clemie, disse Festus. Cuida da sua vida, disse Clemencia. Você não tem coração, disse Festus. Eu sou uma boa gerente. Esses jogos vorazes podem acabar sendo longos. Ela abriu um sorriso desagradável para Coriolanus. E eu não o abandonei nem nada. Coriolanus pensou em convidá-la para ir à cidadela para sua consulta de revisão. Seria bom ter companhia, e ela poderia visitar as cobras. Às 5 horas, o corpo estudantil foi dispensado, e só os 8 mentores restantes se reuniram para comer bolo e ensopado de carne. Ele estaria mentindo se dissesse que tinha saudade de Domitia e menos ainda de Pup, mas sentia falta da barreira que eles criavam entre Coriolanus e gente como Clemencia, Vipsania e Urban. Até Hilarius, com suas histórias tristes sobre ser um Eavenbey, tinha se tornado um fardo. Quando Satiria os liberou por volta das 8, ele foi direto para a porta, torcendo para não ser tarde para o braço ser examinado. Os guardas da cidadela o reconheceram, e depois que revistaram sua mochila, ele pôde ficar com ela e ir até o laboratório sem escolta. Ele vagou um pouco até encontrar o destino e ficou esperando meia hora na clínica até uma médica aparecer. Ela verificou seus sinais vitais, examinou os pontos que estavam funcionando e mandou que ele esperasse. Uma energia incomum se espalhou pelo laboratório.
Passos rápidos, vozes erguidas, ordens impacientes. Coriolanus prestou atenção, mas não conseguiu identificar a causa da agitação. Ele ouviu as palavras arena e jogos mais de uma vez e se perguntou: que ligação haveria? Quando a Gaul finalmente apareceu, ela só deu uma olhada rápida nos pontos. Mais alguns dias, confirmou ela. Me diga, Sr. Snow, você conhecia Gaius Breen? Conhecia? Perguntou Coriolanus, percebendo o uso do pretérito na mesma hora. Conheço. Nós somos colegas de turma. Sei que ele perdeu as pernas na arena. Ele está morto. Complicações do bombardeio, disse a Gaul. Ah, não. Coriolanus não conseguiu assimilar. Gaius morto? Gaius Breen? Ele se lembrou de uma piada que o colega tinha contado recentemente, sobre quantos rebeldes eram necessários para amarrar um sapato. Eu nem o visitei no hospital. Quando é o funeral? Isso está sendo resolvido. Você precisa guardar segredo até fazermos um anúncio oficial, avisou ela. Só estou contando agora para que pelo menos algum de vocês tenha algo inteligente a dizer para Lepidus. Acredito que você consiga providenciar isso. Sim, claro. Vai ser estranho anunciar durante os jogos. Como se fosse uma vitória dos rebeldes, disse Coriolanus. Exatamente. Mas fique tranquilo, haverá repercussões. Na verdade, foi sua garota que me deu a ideia. Se ela vencer, temos que trocar umas ideias. E não esqueci que você me deve uma redação. Ela saiu e fechou a cortina ao passar. Liberado, Coriolanus abotoou a camisa e pegou a mochila. Sobre o que mesmo ele tinha que escrever? Alguma coisa relacionada a caos? Controle. Contratos. Ele tinha quase certeza de que começava com C. Quando se aproximou do elevador, ele encontrou 2 assistentes de laboratório à frente, tentando colocar um carrinho lá dentro. No carrinho havia um tanque enorme e cheio das cobras que atacaram Clemencia. Ela mandou levar o cooler? Perguntou um dos assistentes. Não que eu lembre, disse a outra assistente. Achei que elas tivessem sido alimentadas. Melhor verificarmos. Se estivermos errados, ela vai ficar louca. Ela reparou em Coriolanus. Desculpe, precisamos sair. Tudo bem, disse ele, e chegou para o lado para os 2 poderem tirar o tanque. As portas do elevador se fecharam e ele ouviu o zumbido dele subindo. Ah, desculpe. Volta em 1 minuto, disse a segunda assistente. Tudo bem, repetiu Coriolanus. Mas ele estava começando a desconfiar de um grande problema. Ele pensou na agitação no laboratório, nos jogos terem sido citados e na Gaul prometendo repercussão. Aonde vocês estão levando as cobras? Perguntou da forma mais inocente possível. Ah, só para outro laboratório, disse um, mas os assistentes trocaram um olhar. Vamos lá, o cooler precisa de 2 pessoas. Ambos entraram no laboratório e o deixaram sozinho com o tanque. Na verdade, foi sua garota que me deu a ideia. Sua garota, Lucy Gray, que fez uma entrada grandiosa nos Jogos Vorazes jogando uma cobra dentro do vestido da filha do prefeito. Se ela vencer, temos que trocar umas ideias. Ideias? Sobre o quê? Como usar cobras como armas? Ele ficou olhando para os répteis sinuosos, imaginando-os sendo soltos na arena. O que fariam? Será que se esconderiam? Caçariam? Atacariam? Mesmo que ele soubesse como cobras se comportavam, e ele não sabia, ele duvidava que aquelas se adequassem a qualquer norma, pois tinham sido geneticamente projetadas pela Gaul. Com uma pontada aguda, Coriolanus teve uma visão de Lucy Gray no encontro final dos 2, segurando a mão dele enquanto ele prometia que podiam vencer. Mas não havia como ele protegê-la das criaturas no tanque, tanto quanto não podia protegê-la de tridentes e espadas. Pelo menos, ela podia se esconder desses últimos. Ele não tinha certeza, mas achava que as serpentes iriam direto para os túneis. A escuridão não afetaria o olfato delas. Elas não reconheceriam o cheiro de Lucy Gray, assim como não reconheceram o de Clemencia. Lucy Gray gritaria e cairia no chão, os lábios ficando roxos e sem sangue, enquanto pus rosa, azul e amarelo escorreria para o vestido de babados. Era isso, o que as serpentes o tinham lembrado na primeira vez que as viu. Elas combinavam com o vestido. Como? Se sempre tivessem sido o destino dela. Sem saber bem como, Coriolanus percebeu que estava com o lenço na mão, enrolado em uma bola como se fosse um acessório de um dos truques de mágica de Lack. Ele foi até o tanque de serpentes, as costas viradas para a câmera de segurança, e se inclinou e apoiou as mãos na tampa, como se fascinado por elas.
Daquele ponto de vista, ele assistiu enquanto o lenço caía pela portinhola e desaparecia entre o arco-íris de corpos.